Uma rede de lojas de departamento genuinamente manauense está presente nos estados da Amazônia Ocidental. Possui 24 lojas físicas, 20 farmácias, 19 loterias e 3 centros de distribuição localizados em Manaus, Porto Velho e Rio Branco. No Amazonas Acontece de hoje, vamos falar da Bemol. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Começa mais uma edição do Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. E é com muito prazer que a gente recebe aqui nos estúdios o diretor financeiro da Bemol, Marcelo Forma, que já se encontra conosco aqui. Diretor, boa tarde. Seja muito bem-vindo à Band Amazonas, ao Amazonas Acontece, para a gente falar da Bemol, que cada vez mais vem somando bastante aqui com o Amazonas e também em outros estados da Amazônia Ocidental, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Flávia. É um prazer enorme poder estar aqui junto com vocês no Amazonas Acontece. Obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da Band. O slogan é escolha com confiança. A confiança é primordial nessa relação cliente-bemol, bemol-cliente? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o atributo mais importante que a Bemol tem na relação com todos os seus clientes, com todos os seus parceiros de negócio, está sempre pautada na questão da confiança, né? Ao longo desses últimos anos, a gente tem sempre desenvolvido relações onde a gente busca, em todas as interações que a gente tem com os nossos clientes, seja dentro das nossas lojas, no processo de venda, no processo de pagamento, no processo de entrega, no processo de montagem dos nossos móveis na casa dos nossos clientes, sempre fazer isso com muito cuidado, através dos nossos próprios funcionários e tentando entregar o máximo de valor possível para o cliente. A gente sempre é muito preocupado, isso é uma obstinação para nós. Inclusive, um dos aspectos que é muito presente nas nossas relações, o tempo inteiro a gente fica medindo, né, essa questão de como o cliente nos vê em termos de satisfação. Isso é extremamente importante. É extremamente importante justamente para que a gente tenha um balanço de como é que todos os trabalhos estão sendo direcionados, né, diretor? Exatamente, exatamente isso. Então, para a gente, toda vez que a gente vai desenvolver algum tipo de negócio, algum tipo de atividade, a gente sempre fica se perguntando como que a gente pode realmente fortalecer essa relação de confiança, entregando os melhores produtos, né, com preço justo e sempre superando as expectativas dos nossos clientes. Olha só, que legal. E quando a gente fala da Bemol, a gente fala de história, foi fundada nos anos 40, a confiança, essa palavra aí, realmente faz muito parte dessa história, dessa vivência, dessa experiência. E como é que conta pra gente um pouquinho da história da Bemol. Pois é, a Bemol foi fundada em 42, foi fundada por 3 irmãos, filho de um imigrante judeu marroquino, né, que veio aqui para o Amazonas na época do ciclo da borracha, na virada do século XIX para o século XX. E aí eles começaram trabalhando como uma representação de medicamentos. Olha incrível, só, né? Hoje em dia a gente tem farmácia, mas a Bemol começou lá atrás como uma representação de medicamentos. E a partir daí eram jovens extremamente empreendedores, né? Inovadores, visionários, e aí eles foram buscando identificar oportunidades de produtos que seriam interessantes para a economia local. E aí foram buscar trigo, foram buscar cimento, e não só fora da região do Amazonas, olhando o Brasil, mas olhando para outros países do mundo. Então, com o tempo, eles foram ganhando a confiança e ganhando a representação de empresas extremamente relevantes em todos os lugares do mundo. E a partir daí, a Bemol foi se estabelecendo como uma empresa de comércio, né? E aí foi crescendo ao longo dos anos, né? Sempre de uma maneira muito conservadora, né? Ou seja, abrindo uma loja, aguardando a maturação dessa loja e aí, eventualmente abrindo uma segunda loja. E aí, até os anos 70, sempre se mantendo dentro do Amazonas, né, em Manaus. E a partir daí, na década de 80, começou a partir para outras geografias, né, que está inserido dentro do que a gente falou aí de Amazônia Ocidental, indo para Porto Velho, em Rondônia, depois indo para o Acre e depois indo também para Roraima. E a partir daí, essa
essa bemol que a gente conhece hoje em dia. Exatamente. E a gente fala assim, a bemol, poxa, foi fundada nos anos 40, realmente, as pessoas, quando a gente conversa assim com outras pessoas, as pessoas falam assim, poxa, eu lembro da bemol na época que nós ouvíamos os CDs, assim, tinha o fone de ouvido, aí você colocava ali o CD, o código de barras, aí tinha cada posto ali um fone para as pessoas ouvirem. Hoje já está modernizado, né, não, diretor? Hoje as pessoas conseguem ouvir a música ali no telefone, mas tem essas situações que a bemol se faz cada vez mais presente. Hoje, por exemplo, tem centros ali que as pessoas... Tem tipo uma sala de estar, vou colocar assim, não sei exatamente, o senhor pode me falar até melhor, que tem um posto para as pessoas carregarem os telefones, né? Poxa, estou com a bateria fraca e hoje todo mundo é assim, né? Anda com o telefone e com o carregador. Aí a bemol, poxa vida, olhando esse cenário, vendo essa necessidade, poxa vida, por que não então colocar aqui um hall, né? Um banquinho onde as pessoas possam aí carregar o telefone, é sempre pensando justamente na necessidade das pessoas, né, diretor? Pois é, a bemol, ela sempre, essa questão de obstinação, de sempre estar atendendo melhor e surpreender o seu cliente, nos faz tomar algumas ações que elas estão relacionadas exatamente a essa experiência que o cliente possa ter dentro das nossas lojas. Então, eu tenho o cantinho do Wi-Fi. Olha só. Né? Quer dizer, dificilmente você consegue entrar numa loja e você tem uma rede de Wi-Fi aberta. Então, por exemplo, a gente tem uma rede de Wi-Fi hoje em dia disponível para todos os nossos clientes. Na nossa loja a gente tem água gelada para os nossos clientes. E é gelada. É gelada. Vocês não estão entendendo, não. Não é uma água meio gelada, é gelada. E com o calor amazônico, poxa vida, como o caboclo diz, né? Morreu de colar. Pois é. E aí, então tem a água, a gente tem sempre os banheiros, né, que estão à disposição também dos nossos clientes. E vira e mexe, a gente tem até umas cenas pitorescas, né? A gente entra às vezes nas nossas lojas, a gente vê algumas pessoas sentadas nas salas de jantar da bemol fazendo reunião de trabalho, Ai, né? Meu... É sério isso? É sério, é muito engraçado isso. As pessoas se sentem realmente em casa dentro das nossas lojas. É verdade. E é isso mesmo que a gente quer. A gente quer que o nosso cliente vá na loja da bemol e sinta que ele esteja na casa dele. Olha só, e agora você falando que a bemol ela justamente foca nas necessidades das pessoas, o maior exemplo disso, e um exemplo muito bonito, inclusive, que foi no momento da pandemia. Estamos ainda vivendo no momento da pandemia, mas onde aconteceu o pico, né, da pandemia. A bemol, com simplesmente uma sacada muito boa, vamos lá, as pessoas não podem sair de casa, então a bemol vai até essas pessoas, vai até a casa dessas pessoas, levando aí as cestas básicas. Explica pra gente um pouquinho desse trabalho. Pois é, vamos lá. Eu acho que essa pandemia, ela realmente, a gente quando começou a escutar sobre ela estava longe do Brasil, né? Ela estava lá na China, na Europa, e de repente esse negócio aterrissou no Brasil, né? E meio que as pessoas, a gente é meio São Tomé, né? Vê para crer. E de repente, quando aconteceu a pandemia, eu lembro exatamente, foi lá para o dia 21, 22 de março, a gente, no dia 22, fechamos, né, as nossas lojas. Então, por uma empresa que estava calcada demais no varejo físico com as nossas lojas, de repente, no dia seguinte, você não podia mais ter suas lojas para poder, enfim, vender para os teus clientes, receber o pagamento do crediário da bemol, né, e poder continuar essa relação. A gente já tinha um e-commerce, né, mas o e-commerce ainda era ele tinha uma participação muito pequena ainda dentro dos nossos negócios, né? Ele era em torno de 5% do total das nossas vendas. Mas aí eu acho que com a pandemia, a gente rapidamente criou um comitê de crise e a gente estabeleceu, assim, 3 grandes objetivos. O primeiro, cuidar da saúde dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. Para a gente isso era algo fundamental, né? A gente queria garantir que todos os nossos colaboradores, caso tivessem qualquer tipo de sintoma, a gente poderia rapidamente poder identificar e rapidamente poder suprir eles com algum tipo de necessidade, seja com a questão de fornecer medicamentos, dar um acompanhamento médico caso eles tivessem que ser internados. A outra questão foi a questão do emprego, que Sim. também era algo muito importante. A gente colocou também isso como uma medida fundamental, preservar os empregos de todos os nossos colaboradores. E assim foi feito. Né? Legal. Naturalmente, que com as lojas fechadas, a gente rapidamente começou a ter demandas em áreas diferentes do que os nossos colaboradores eventualmente estavam acostumados a trabalhar.
E eles foram muito resilientes. Eles tiveram uma capacidade enorme de conseguir se adaptar e desenvolver outras atividades em função de todas essas modificações que aconteceram ao longo da pandemia. E aí, o terceiro fator, naturalmente, que era a gente tinha que sustentar financeiramente a Bemol. Sim. Né? Então, a gente naturalmente foi tentar entender, quer dizer, com as lojas fechadas, como que eu consigo manter os meus negócios funcionando? Eu acho que essa foi a pergunta que todas as empresas se fizeram e elas não tinham muito tempo para poder tratar esse aspecto. E aí surge a questão, por exemplo, dos alimentos. A gente começou a olhar e perceber o que o nosso cliente, na época de pandemia, quando ele teria que ficar em casa, né, sem poder sair, seria as suas maiores necessidades. E, naturalmente, o alimento era uma dessas necessidades. E a gente entendeu que as opções para comprar alimento de uma maneira remota, através do e-commerce, com entrega em casa, era algo que pouquíssimas empresas, ou talvez uma única rede aqui em Manaus, tinha condições de atender. E tinha uma demanda muito grande. Sim. E a gente rapidamente falou o seguinte: por que a gente não pode vender cesta básica para os nossos clientes com um preço extremamente competitivo e entregar na casa deles? Essa é a necessidade que eles têm hoje em dia. E assim foi feito. E as facilidades também somaram bastante com essa excelente sacada, né? Porque aí a pessoa comprava a cesta. Tinha variedade de cesta? Ou, diretor, por exemplo, assim, tinha a cesta básica, uma cesta mais elaborada? Tinha, né? Tinha o seguinte, dentro da questão da cesta básica, a gente tinha 3 versões de cesta básica, né? Sim. Uma menor, uma mediana e uma mais elaborada. Mas aí a gente começou, porque também tiveram alguns fenômenos nessa pandemia que foram muito interessantes, né? As pessoas começaram a ficar mais tempo em casa. Uhum. E aí elas começaram a desenvolver atividades que elas não estavam acostumadas a desenvolver em casa. Então, por exemplo, muita gente começou a se aventurar na cozinha, né? Então, muitos dos nossos clientes começaram a querer fazer doce. E aí, o que a gente fez? A gente também criou uma cesta para confeitar alimentos dentro de casa. Aí a gente criou uma cesta de limpeza. Porque limpeza também, já que você fica muito mais tempo dentro de casa, você também precisa de produtos de limpeza. Então, a Bemol, ela não se colocou limites de falar o seguinte: não, eu não trabalho com alimentos, então não posso fazer nada. Não, a gente sempre teve esse espírito mais empreendedor, né, de buscar, trazer e entender as soluções dos nossos clientes e atender essas necessidades. Isso. E foi isso que a gente acabou fazendo. E aí, naturalmente, que a vertente das nossas farmácias, que é um negócio novo na Bemol, né? Quer dizer, as farmácias, a gente tem mais ou menos há 2 anos que a gente começou com o negócio de farmácias. As nossas farmácias, elas geralmente estão ao lado das nossas próprias lojas, né? Comunicadas junto com as nossas lojas. E aí a gente entendeu que, naturalmente, com a pandemia, muitos medicamentos se fizeram necessários. Sim. E a gente entendeu que estava tendo falta de alguns medicamentos na cidade. Então, por exemplo, azitromicina, ivermectina, que eram remédios focados na pandemia, no Covid, a gente conseguiu trazer grandes lotes desses produtos para cá e abastecer os nossos clientes com esses remédios para poder estar enfrentando os tratamentos do Covid. A saída foi boa? A saída foi impressionante. E aí também você tem que aliar o equilíbrio, né? De você poder atender o teu cliente, mas por você estar dentro da pandemia, a questão do que a gente praticou muito, que a gente sempre chamou de varejo seguro, era algo que também tinha que ter algumas regras para você poder atender o nosso cliente. Olha só. Então, naturalmente que a gente entregava isso através do nosso e-commerce, que inclusive o e-commerce da Farma nasceu durante a pandemia, então isso foi uma das nossas ações de inovação dentro da pandemia, quer dizer, mesmo com todo esse caos instaurado, a gente conseguiu estruturar a nossa operação de e-commerce da Farma, mas as nossas lojas físicas, até por ser produtos essenciais à farmácia, a gente estava com elas abertas. E aí a questão de como conseguir cuidar do nosso cliente e do nosso colaborador para que ele pudesse fazer aquisição de produtos dentro da loja foi um desafio enorme para nós também. E a Bemol também, ela está associada a outros segmentos que eu gostaria de tocar depois do intervalo, que a gente vai para o intervalo rapidinho, 1 minutinho, e a gente volta já já.
A Amazonas acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Estamos entrevistando o diretor financeiro da Bemol, Marcelo Forma, que já se encontra aqui conosco. Já falamos de pandemia, já falamos da história. Agora vamos falar dos novos desafios, novos projetos da Bemol? Pois é, a gente adora novos desafios, né? Oh. E ainda mais nesse mundo que está em constante mudança, né? Numa velocidade incrível. A Bemol está sempre também atualizada, na vanguarda e trazendo novidades para os seus clientes. Então, um projeto novo que a gente está desenvolvendo agora, está fresquinho no forno, daqui a pouco vai estar aí disponível para todos os nossos clientes, é a Conta Bemol, né? A Conta Bemol, ela é uma fintech, né? Então, ela vai ser uma instituição de pagamentos que os nossos clientes vão poder ter uma conta digital. Olha, né? Só! Uma conta de pagamento digital. Então, além do crediário hoje, que é vamos falar assim, um pilar muito importante da relação de confiança que a gente tem tanto falado do nosso cliente com a Bemol, a gente vai ampliar a possibilidade de produtos financeiros que o nosso cliente vai poder ter à sua disposição. A inclusão financeira da nossa população, onde a gente atua nesses 4 estados, ela é muito importante, né? A grande maioria dos clientes da Bemol, a primeira experiência financeira que eles tiveram, muito provavelmente foi o crediário da Bemol, né? Então, a gente já faz parte do início dessa vida financeira que os nossos clientes têm. Só que a gente hoje quer trazer muito mais para eles. Além de ele poder utilizar o crediário dele dentro da conta Bemol, ele vai poder, por exemplo, fazer transferências, TEDs, DOCs para outras contas de outros bancos e receber também dinheiro na conta Bemol de outros bancos. Olha só, que sensacional. Isso vai ser uma grande facilidade. E a partir de quando? Porque jornalista gosta de prazos, né? Jornalista adora prazos. Então, olha, quando a gente vê alguma novidade, a gente espera lá, mas quando a gente vai começar a receber já isso? Pois é. O nosso plano aqui ainda é para esse ano, tá? É no segundo semestre. Não vou te falar exatamente a data, porque naturalmente isso aqui envolve uma série de compromissos, né? A gente está com um grupo enorme de profissionais hoje, todos digitais, desenvolvendo. Essa é uma empresa que a gente chama Nativo Digital, né? Então ela é uma empresa totalmente digital, a Conta Bemol, e que está inserido dentro desse ecossistema da Bemol. Além disso, na Conta Bemol, nós vamos propiciar também para o nosso cliente outras modalidades de empréstimo. Então, a gente já está testando hoje nas nossas lojas empréstimo pessoal. Então, hoje em dia já tem, a gente chama de um piloto, né? Então, a gente já tem feito hoje um piloto, tem alguns clientes da Bemol que hoje em dia já estão podendo usufruir e testar esse produto que é um empréstimo pessoal. Ou seja, além do crediário, que é o dinheiro que o cliente pode ter, uma linha de crédito para ele comprar um produto na Bemol, ele também vai poder ter disponível para ele empréstimos pessoais, que é um dinheiro que ele vai poder usar para uma série de outras demandas que ele tenha na vida dele, seja para pagar uma conta, seja para pagar os estudos do filho, enfim, seja para pagar uma dívida que eventualmente tenha um nível de juros muito alto. Sim. A gente quer ajudar o nosso cliente a ter uma vida financeira mais saudável. Então, na Conta Bemol, um dos componentes básicos que a gente também vai estar utilizando vai ser a educação financeira. A gente quer propiciar e disponibilizar para os nossos clientes conhecimento para ele poder ter uma vida financeira mais organizada, né? E a educação financeira, quando a gente fala de educação financeira, talvez as pessoas pensem assim, como é que eu uso o A para o B e para o C, mas a gente fala de qualidade de vida também. Quando a gente fala em educação financeira, estamos falando de economia, sim, estamos falando de gastos evitados, sim, mas também, acima de tudo, a gente está falando de qualidade de vida, porque a partir do momento que uma pessoa está endividada, está com a corda no pescoço, está vendendo o almoço para poder jantar e vice-versa, a gente também está falando de uma sociedade doente, não é verdade? Então, a gente também está falando de qualidade de vida. Perfeitamente. O que a gente quer é exatamente que ele saiba quando ele deve comprar ou quando ele tem que, de repente, esperar um prazo maior para poder poupar um pouco e fazer uma compra, por exemplo, pagando menos juros, né? Então, ele saiba fazer uma comparação de um orçamento para poder saber que, eventualmente, ele está pagando muito caro para algum produto que ele não deveria estar comprando naquele momento.
Ou seja, é poder dar um pouco de conhecimento para que ele possa tomar decisões na sua vida e ter uma vida mais saudável. Né? Então, isso vai ser uma coisa bastante importante. E a gente também, quando fala de bemol, fala de tecnologia, fala de sustentabilidade. Temos aí a Fazenda. Na verdade, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho. Pois é, nessa linha de inovação, e a gente realmente quer ser uma empresa extremamente inovadora, a gente está buscando entender o que mais que a gente pode propiciar para os nossos clientes em termos de valor. Um dos nossos fundadores, Samuel Benchimol, sempre foi um homem bastante visionário, né, no Amazonas. E ele sempre defendeu de que a gente deveria cuidar do meio ambiente, né, e também desenvolver a economia de uma maneira sustentável. E a gente entendeu que dentro das oportunidades que a gente tinha para desenvolver negócios, desenvolver algo em termos de energia renovável, que é a energia solar, seria algo que estaria ligado a esses princípios, e do outro lado a gente poderia prover uma energia que seria mais barata para os nossos clientes. Então, o que a gente desenvolveu? Também um projeto piloto primeiro, né? A gente desenvolveu o que a gente chama de Fazenda Solar Bemol. Então, é uma fazenda com painéis solares, a gente tem lá 3.000 painéis solares. Ou seja, é nada pequeno, né? É bem grande, é bem grande. É algo que dá para suprir em torno de 600 residências, olha, né? Só. O consumo de energia médio aqui de Manaus. Então, o que a gente vai fazer? Isso vai funcionar como se fosse uma cooperativa. As pessoas aderem a essa cooperativa e eles têm direito a um volume da produção que essa fazenda vai ter. E aí eles pagam por essa adesão mensalmente e recebem a quantidade de energia que a gente está projetando, que vai ter uma economia em torno de 15% mais barato do que se eles pagassem isso para a distribuidora de energia. Era isso que eu ia perguntar. Por exemplo, no verão amazônico as contas de energia ficarem lá em cima, né? Então, assim, a pessoa aderindo, ela pode pagar uma conta mais barata, principalmente nesse tempo de verão amazônico, onde as pessoas estão em casa ligando o ar-condicionado, a geladeira para a água ficar mais gelada, enfim, o consumo acaba aumentando mais, né? Pois é, nessa época e de maneira regular. Sim. Porque essa adesão, a gente vai fazer, por exemplo, contratos de um ano. Então, durante um ano, ela vai ter um contrato que ela vai receber uma quantidade de energia que ela vai custar 15% mais barato do que custa normalmente para ela dentro da conta de energia elétrica que ela tem hoje da distribuidora e da concessionária. Isso não deixa de ser uma educação também, não é verdade? Porque quando a gente pensa justamente nisso, olha, é algo que vai facilitar um pouquinho mais no meu bolso, mas por que não economizar? Né? Então, quando a gente fala de educação financeira, também estamos falando de sustentabilidade, do meio ambiente. É muito importante esse papel que a Bemol vem desenvolvendo, né, para a sociedade. Então, assim, não é algo ligado apenas eu te vendo um produto e aqui não, tem o pós-venda também, que é extremamente importante, não é, diretor? Exatamente. Então, isso tudo vai virando um ecossistema. Exatamente. Então, a Bemol, que era enxergada como uma empresa que estava lá provendo, por exemplo, produtos eletroeletrônicos, móveis, ela ampliou, ela está tentando buscar identificar quais são tudo que pode fazer alguma diferença na vida do seu cliente, na vida do seu consumidor. Aí ela ampliou isso trazendo produtos que estão relacionados à saúde, né? Medicamentos, produtos de farmácia. Depois disso, ela ampliou também e está trazendo alguns produtos que são alimentos básicos e de limpeza também para os seus clientes. O seu cliente tem uma vida, ele consome energia. O ar-condicionado que ele compra na Bemol, a geladeira que ele compra na Bemol, consome energia. Então, se eu tenho condições de contribuir para um mundo mais sustentável, para o meio ambiente e desenvolver uma solução com energia solar e, além disso, contribuir para a economia desse meu cliente, eu vou fornecer também a possibilidade de ele consumir energia solar. E tudo isso com a conta Bemol. Porque na conta Bemol eu vou estar disponibilizando para ele o quê? O crédito, a educação financeira,
a possibilidade de ele fazer as transações bancárias que ele tem necessidade. A gente quer participar da vida do nosso cliente em todos os momentos. Olha só, e qual tem sido, diretor, o maior desafio da Bemol até agora? Essa é uma ótima pergunta. Obrigado pela pergunta, Flávia. Assim, quando a gente fala de uma empresa que vai fazer 78 anos, ela tem uma tradição, ela tem uma série de valores e a gente está vivendo num mundo de uma velocidade absurda de mudanças. Então, você precisa se adequar a essa nova realidade. E a gente não sossega, a gente quer realmente sempre estar na vanguarda e estar à frente. E a gente tem buscado, então, tornar a Bemol cada vez mais digital, né? Então, a gente agora estruturou o que a gente está chamando de Bemol Digital. A gente está colocando todas as nossas áreas ligadas a tecnologias embaixo de um único guarda-chuva e trazendo uma capacidade da Bemol desenvolver uma série de soluções digitais, produtos digitais para prover para os nossos clientes. E esses produtos digitais vão estar sendo entregues através do nosso varejo, através da nossa conta, através da fazenda de energia. Agora, para fazer tudo isso, eu preciso do quê? De pessoas. Né? E de confiança. Não é verdade? De confiança. A confiança está ali junto. A gente pode colocar assim, falou de Bemol, falou de confiança. Não é verdade? Aí, é isso mesmo. Agora, é muito legal isso tudo que você vem explicando aqui pra gente, porque a pessoa que nos assiste nesse exato momento fala bem assim, eu já comprei, a minha família toda já comprou, somos clientes fiéis da Bemol e nunca tivemos problema nenhum, assim, no sentido de que, poxa vida, estão me ligando, cobrando toda vez, não. As pessoas, muito pelo contrário, as pessoas falam bem assim, eles respeitam o momento de cada um, até porque você falou agora que tem um crediário próprio, a pessoa pode ir lá negociar as dívidas, as facilidades no momento da pandemia foi extremamente importante também, essas facilidades foram importantes no momento da pandemia. Como é que ficou nesse quesito, diretor? Olha, naturalmente que no momento da crise a gente entendeu o momento de cada uma das nossas pessoas. E a primeira coisa que a gente fez quando aconteceu a crise, a gente postergou o pagamento das parcelas durante 30 dias, para que as pessoas pudessem pagar suas parcelas até 30 dias de atraso sem juros, né? Então, nesse período de 30 dias, as pessoas não tiveram juros. Então, porque a gente também tem um papel social muito importante junto com os nossos clientes. Diretor, chegou um momento nosso aqui que eu não coloquei no nosso roteiro, mas é um ping-pong que a gente sempre faz quando a gente já está no nosso minutinho final aqui do Amazonas Acontece. O senhor gosta de ping-pong? Opa! Vamos lá? Podemos fazer já, produção? Vamos, então vamos lá. Olha só, quando a gente fala de família, eu falo uma palavra e o senhor fala o que resume, certo? Vamos lá, família. Amor. Meu maior sonho é? A Bemol Digital. O que um grande líder precisa ter? Resiliência. Um medo. Fracasso. Sucesso profissional ou ter muito dinheiro? Sucesso profissional. Diretor financeiro da Bemol, Marcelo Forma, eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Amazonas Acontece. Eu falo para o senhor que o tempo passa muito rápido, né não? Agora, olha só, são mais de 40 anos, são 78 anos da Bemol. Olha só, é muita história, é muita experiência, é muita novidade. Algumas foram faladas aqui, então as portas estão abertas para o senhor voltar, para a gente conversar cada vez mais e principalmente coisa boa, né? Que falam assim, televisão é só coisa ruim. Aqui não, aqui é só coisa boa. Então, muito obrigada de verdade e seja sempre bem-vindo. Tá ok, Flávia. Eu que agradeço do fundo do meu coração. Para mim é um prazer enorme poder falar em nome da Bemol. E, se Deus quiser, que a gente sempre possa continuar a estar contribuindo com a nossa sociedade tão querida e maravilhosa. Pronto, é isso aí. Abraço para toda a família Bemol, inclusive para a Aline, que se encontra aqui conosco. Aline, abraço forte para você. E o Amazonas Acontece fica por aqui. Eu espero você na próxima edição. Um beijo grande e até lá.